Gostaria de saber se houve algum posicionamento do Vaticano sobre a aparição de Nossa Senhora de Simples. Barba Magna que está fazendo aqui a pergunta. Faz a tua pergunta aí que eu vou começar a ler os comentários, hein? Vai lá. Então, o posicionamento do Vaticano, eu não conheço nenhum além do posicionamento do bispo local. Certo. Porque acontece? No ano passado, a igreja mudou as diretrizes a respeito das normas do caminho que faz para uma aprovação ser aprovada agora nos seus frutos espirituais, certo? Do ano passado para cá, com as novas diretrizes da igreja, é o Vaticano que se pronuncia. O bispo local faz uma comissão, manda o resultado provisório para o Vaticano e o Vaticano se pronuncia. Mas o caso de Simples foi antes dessa mudança de normativa. Foi em 2021 que o bispo se pronunciou. Ou seja, ainda era o bispo que tinha competência para isso. Então, assim, a princípio, para o ano de 2021, é suficiente o bispo se pronunciar. Sim. Os fatos dessa época para trás, que o Vaticano se pronuncia, são somente aqueles que tomam uma proporção mundial, como Fátima, Lourdes e outros assim. Agora, como há um processo de beatificação da irmã Adélia no Vaticano, eu não falei isso, estou falando agora, que já está bem adiantado, se ela for proclamada beata ou for canonizada, indiretamente vai ser um pronunciamento do Vaticano que vai dar uma maior credibilidade ainda a Simples. A nível mundial. Mundial. Então, nesse sentido, acredito que vai acontecer e não vai demorar. Estou dizendo, Nossa Senhora tem coisa muito boa para o Brasil, hein? Sim. O Douglas está dizendo: Lisiana e Douglas de Natividade, Rio de Janeiro. Mande um forte abraço para o Francisco Amaral, que Nossa Senhora da Natividade abençoe o padre e o Guto. Olha só. Cláudia Freitas, sua bênção, Padre Francisco Amaral. Gosto muito do senhor, do Guto, do Santo Flow. Sou de Osasco, estou muito feliz com esse movimento mariano que cresce a cada dia mais. Mas ainda muitas pessoas são resistentes, ela colocou aqui. Vamos ver aqui. O que devemos procurar? O Luiz Fernando está perguntando, padre. Em caso de uma aparição ou manifestação, um padre, um bispo, como que a pessoa pode proceder em relação a isso? Sim. Vamos supor que se ouça falar de uma aparição numa região, Certo. por exemplo. O primeiro que precisa ser comunicado do fenômeno é o pároco. A gente tem que entender, gente, que existe uma coisa que às vezes a gente esquece, que se chama igreja. Sim. Parece que tem gente que está esquecendo isso aí, né? Então, aquele que é responsável pelas almas do local é o pároco. Então, ordinariamente, numa situação normal, o que se faz? Se procura o pároco. Se espera que ele dê alguma indicação, alguma orientação. Se ele não vê fundamento que ajude a pessoa a pensar de outra forma, aquela suposta experiência que ele teve, certo? E caso ele vá vendo fundamento, seriedade, qual que seria a ação do pároco? Levar para o bispo. E se o bispo vê fundamento, vai criar comissão para estudar o fenômeno. Agora eu compreendo um pouco que a situação assim não é tão simples, porque às vezes o pároco, e nem é por maldade às vezes está tão corrido que não, sabe? Nada impede que a pessoa procure diretamente o bispo, mas assim, antes de tudo isso tem uma coisa importante: a necessidade da direção espiritual. Então, toda pessoa, ela, quando precisa, seja por uma realidade familiar, espiritual, tem uma coisa na igreja que se chama direção espiritual. Você vai procurar um padre para te orientar sobre isso. Porque às vezes a pessoa que tem uma suposta experiência espiritual, sobrenatural, ela não vai nem como saber se apresentar para pároco, para bispo, mas o diretor espiritual vai ajudar. Ou então, se a pessoa não se sente à vontade de falar com o seu pároco, dê um primeiro passo, fale com o diretor espiritual, que ele vai te ajudar a dar os próximos passos, entende? Resumo da história: nada sem a igreja. Graças a Deus nós somos católicos, nós temos uma igreja para nos orientar. Se um padre X não entender a experiência, temos outros caminhos, mas o primeiro passo sempre vai ser procurar um diretor espiritual, certo? Agora, padre, tem muita gente comentando aí, citando várias cidades no Brasil, né? E como que nesse caso a pessoa deve agir
a partir do momento em que não se tem um pronunciamento da igreja, às vezes tem uma comissão ali criada, ou estudando, ou vendo, e a pessoa pode ali, mesmo sem ter uma manifestação expressa da igreja sobre as virtudes, os frutos espirituais daquela aparição, e como que a pessoa vai fazendo ali, às vezes é na cidade da pessoa, é perto, e aí tem gente, Nossa Senhora de não sei o que, cidade tal, mas o padre não falou da cidade tal, e fica aqui os comentários fervendo. Deixa eu lembrar uma aqui, coisa. Né? Eu disse que tem mais de 40 relatos de supostas aparições no Brasil, e eu tive que escolher 4 para começar a falar sobre isso. Existem mais aparições além dessas 4 que eu também acredito. Mas eu não posso chegar a colocar tudo de uma vez só num livro, até porque algumas coisas é preciso um pouco de paciência histórica. Sim. Porque mesmo que eu pessoalmente acredite, uma coisa é eu pessoalmente acreditar. Outra coisa é eu ter toda uma documentação já feita para colocar num livro. Sim. Entende? E eu, repito, eu vou escrever ainda outros livros sobre isso, eu vou pretendo colocar outras aparições, certo? Então, não vem com essa de, você não falou de tal aparição. Quem disse que eu não acredito? Uhum. E eu achei que não era ainda a hora de falar. Tá? Então, calma aí com julgamentos, que eu sei como é que acontece na internet. E aí, padre, a pessoa que ali encontra dentro de si uma predisposição para acreditar, não há problema dela manifestar a sua fé. Não há problema, a não ser que haja um erro objetivo na coisa, Sim. e aí seria um problema de... ninguém está te obrigando a ser católico, mas se você diz que é católico, então o que a igreja acredita é isso. Uma coerência então, se houver ali. uma incoerência, uma heresia, um cisma, entendeu? Aí realmente é um problema em frequentar esse lugar. Agora, assim, uma das coisas que a igreja faz quando vai estudar são os frutos espirituais. Os frutos espirituais na vida de quem, meu Deus do céu? De você. Uhum. De você. Entende? Então você pode ir, você pode participar do local, você pode divulgar, desde que não haja algo objetivamente errado, entende? Você pode divulgar. Se a igreja proibir, é outra coisa. Mas se a coisa está aberta, você é livre para isso. Inclusive, o estudo da igreja vai se basear na tua vida. Porque se a igreja vê que se você está rezando, está se convertendo, está buscando a vida espiritual, não só você, mas todo mundo que vai lá, isso vai ser um sinal positivo para aquela suposta aparição. Tá? Então você pode frequentar. Claro, se a igreja condenou, é outra coisa. Se tem heresia, é outra coisa. Mas num caso que você está vendo uma coerência, você pode ir. E se já existe uma comissão montada, mesmo que não haja ainda uma resposta, já é um primeiro passo, que é o acompanhamento da igreja. Uhum. Se a igreja está acompanhando, já é um ótimo sinal.